Oi, gente. Essa semana faz um mês que o Otto nasceu e eu decidi gravar um vídeo pra poder compartilhar com vocês como é que foi essa experiência e pra que eu pudesse estar lembrando também, né, de como que foram essas horas antes dele nascer, antes de eu ver a carinha desse pequenininho. Pra começar, eu tenho que estar falando pra vocês como é que foi as 2 últimas semanas antes do dia 29. E eu brincava com as minhas amigas que falavam assim, olha, se esse menino vier de cesárea, é porque ele realmente quer, viu? Porque o que eu tô fazendo de coisa pra esse menino vir de parto normal, eu fiz atividade física com bola, eu fiz agachamento, eu fiz caminhada, eu fiz dança, muita dança, e era assim, regradinho. As 2 últimas semanas eu fazia todo santo dia. Tomei chá, vixe, o que a pessoa falava assim, ele faz isso, eu tô fazendo. Eu tava fazendo, né, pra ver se facilitava. As coisas realmente começaram a acontecer no domingo de eleição. Eu votei as coisas normais e tava cansado, o pé pum, e as pernas doendo, a circulação tava muito difícil. E aí eu falei assim, vou descansar. No final da tarde eu acordei e começou a vir uma pequena angustiazinha, sabe? Na segunda-feira eu contaria 40 semanas em uma das milhares de contagens que tinha, né? Assim, caramba, 40 semanas. Esse menino tem que sair. E aí eu jurava que esse menino ia vir antes, era 40 semanas e nada desse guri ia aparecer. E eu coloquei uma playlist, né, no YouTube, que era a playlist que eu costumava dançar. Nisso, eu dancei a música inteira sozinha. E eu comecei a sentir um peso na minha barriga. Claro que tinha peso na minha barriga, né? Mas um peso mais no pé da barriga. E aí, continuei, né? Falei assim, não é nada não. Nisso eu senti mais pesado ainda. No pezinho da barriga, como se eu tivesse segurando, assim, na palma da mão, uma bexiga, onde tivesse água só no fundinho dela, sabe? E aí, continuei dançando, e nisso eu senti um negocinho molhar. Falei, que é isso? Não é nada não. Eu mesmo pensei, não é nada não. E continuei. Continuei pela terceira vez, senti molhar assim a ponto de descer, umas 3 gotas escorrerem pela perna. Aí eu pensei assim, parei comigo e falei, será que é a bolsa? Porque, né, o que a gente escuta é que a bolsa estoura e molha tudo e faz aquele aguaceiro. Falei, não, não é a bolsa, mas eu vou pro banheiro. Fui pro banheiro, caiu mais um monte de água, né, de escorrer bastante assim. Aí eu gritei, amor. Aí ele veio. E eu falei assim, eu acho que a bolsa estourou. Aí ele estourou. Aí isso que eu falei, estourou, desceu mais um bocado. Eu falei, estourou. E eu fiquei feliz, ele também. Aí eu pensei assim, olha, a bolsa estourou, então provavelmente em umas 2, 3 horas eu começo a sentir uma contração. Comecei a aproveitar esse tempo que eu não tava sentindo nada pra fazer alguma coisa. Bruno foi lá arrumar o carro, eu fui arrumar as coisas da bolsa dele, ver o que estava faltando ainda. Isso era de noite, a bolsa, né, começou a estourar, era 8h10 e nada, não senti nada. A gente fez um monte de coisa, era meia-noite, nada de sentir dor. Falei, é melhor a gente dormir, né, amor? Aí eu conversei com ele, duvido que eu vou dormir. Eu, você vai dormir sim, você precisa estar mais descansado, porque provavelmente eu vou estar acabado, então você precisa ser meu suporte. Aí, tá, vamos deitar. Botou mais rápido do que eu imaginava. E eu não, varei a noite, claro. Só que eu não tava preocupada. Eu, assim, dei uma pesquisada na internet pra ver quanto eu poderia ficar em casa. E aí, pra minha decepção, eu vi que eu só poderia ficar 8. Que eu sempre disse que eu ficaria em casa o máximo tempo que eu pudesse. E realmente, eu fiquei o máximo tempo que eu poderia, né? Que eram 8 horas. E aí, antes de Bruno acordar, eu tive a sensação de que eu ia cair numa cesárea. Não tenho intuição materna. Mas aquele palpite que eu tive, aquela sensação que eu tive realmente se concretizou. Vou pra maternidade e preciso ligar pra minha família pra avisar, porque afinal de contas eu vou passar por uma cirurgia. Olha o que passava pela minha cabeça 6 horas da manhã no dia que eu fui conhecer meu filho. A maternidade era troca de plantão, 6h50, 7 horas mais ou menos. E aí fui atendida, né, a recepção, me passaram pra salinha de espera e eu fiquei aguardando a equipe médica chegar. Foi o único momento que eu tive medo durante todo o dia 29, porque eu via muita gente entrando, saindo, e bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu acho que eu respondi bom dia pra 30 pessoas. E Bruno lá, sabe, eu sem sentir nada. E sem saber como que ia acontecer, eu acho que a ficha caiu de que eu ia ser mãe naquele momento. E aí eu chorei. É estranho, porque eu chorei no momento que não tava acontecendo nada. Mas ver que daqui a algumas horas a minha vida não ia ser mais a mesma, nem a minha, nem a dele, foi muito, muito forte pra mim.
Aí eu dei uma choradinha lá e passou. Aí a moça veio, né, perguntou o que eu tava sentindo, eu aproveitei que tava meio chorosa. Aí eu tô sentindo dor. Não tava, só que assim, era uma cólicazinha bem vagabundinha. E aí eu usei do tô sentindo dor pra talvez ela acelerar o procedimento e me atender mais rápido. E aí eu fui ver a médica. A médica, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu falei, Rafaiane. Como é que é o nome do seu bebê? Como é que é o nome do meu bebê? O que você tá sentindo? Eu falei, tô sentindo umas contrações e minha bolsa estourou ontem. Ela, ontem? Eu falei, ontem. Ela, por que você não veio antes? Aí eu falei, é porque eu achei que as contrações iam ritmar e eu queria ficar em casa o máximo de tempo. Aí ela, tá bom, vamos fazer o toque, né? Aí ela fez o toque, ela falou assim, 2 centímetros. Eu não sei se esses 2 centímetros, se a dilatação ocorreu a partir do momento que a bolsa estourou ou se esses 2 centímetros eu estava durante toda a semana que se passou anteriormente, né? Porque tem mulheres que ficam 2 centímetros por vários dias, né? E eu não tive toque antes, então não sei em que momento que eu comecei a dilatar. Assim, ó, você tá com 2 centímetros, mas o seu colo tá muito grosso. A gente vai precisar colocar um comprimidinho pra afinar o seu colo. Aí eu falei assim, e como é que as coisas vão acontecer? Ela, não tem como a gente saber, mas provavelmente o seu trabalho de parto vai começar a acontecer. Porque o comprimido, às vezes, afina o colo e inicia o trabalho de parto. Se não acontecer, a gente coloca um outro comprimido, e se depois desse outro comprimido não acontecer, pode ser que você vá para uma cesárea. Ela, tudo bem? Ela falou assim, você tá preparada? Eu falei, tô, doutora, eu quero um trabalho de parto normal, tipo assim, né? Vamos logo com isso que eu tô ansiosa. Eu queria praticamente falar com ela, bota esse negócio logo aqui, minha filha, vamos logo, acelera assim que eu quero ver meu filho. E aí ela foi, introduziu o comprimido, né? E falou assim, aí a enfermeira veio e falou assim, olha, fica deitadinha, descansa um pouquinho, porque quando o seu trabalho de parto engrenar, você vai precisar de bastante disposição. Então, fica esses 30 minutinhos deitada pra você descansar e quando você sentir a contração, você começa a se exercitar. Aí, beleza. Eu falei assim, vou aproveitar e vou dormir, porque eu tinha passado a noite em claro, né? Deitei lá. Quando eu comecei a pegar no sono, eu senti uma puxadinha, assim, na barriga. Um negocinho vindo lá das costas, bem modesto. Lá das costas e indo pra frente da barriga e deixando a barriga dura. Aí respirei e falei assim, acho que isso é uma contração. Então, eu vou levantar e vou começar a me exercitar. Aí eu fui, andei, comecei a andar, né? A caminhar pelo hospital lá, desci a rampa, subi a rampa. E aí logo depois me chamaram. Eu acho que eu fiquei 30 minutos deitada, mais uns 30 minutos caminhando. Depois de 1 hora que havia colocado a medicação em mim, eu fui solicitada para fazer exame de toque. E aí nesse exame de toque eu tava com 3 centímetros. E a médica falou assim, então, mas é tudo certo, você tem uma bacia bem larga. Aí eu falei, nossa, que legal, porque tanto que eu dancei, né? Ela, não tem nada a ver com dança não, você tem realmente passagem. Tem a ver com estrutura óssea. Eu falei, que legal, fiquei feliz e tal. Aí ela, mas vai se exercitar, caminha bastante, agacha, levanta, se exercita. Foi assim que foi que eu fiz. A contração vinha, eu ia, baixava, ficava de um lado pro outro, segurava o joelho, me alongava também bastante. E eu solicitava pra fazer o exame de toque. Eu acho que foram 1h30, 2 horas depois. E aí eu tinha passado de 3 centímetros pra 6. E eu tava, tipo, normal. Tava sentindo dor, mas era uma dor aceitável. Eu falei, caramba, 6, né? De 3 pra 6, eu dobrei. Que massa. Realmente eu vou ser uma boa parideira. Tadinha da pessoa. E era mais ou menos horário de almoço. E como as coisas estavam indo muito bem, eles me liberaram a almoçar. Aí eu fui, almocei. Depois o Bruno foi lá no refeitório, almoçou, eu fiquei sozinha. E aí caminhando e tal. E aí nisso, era engraçado porque eu não esperava que isso acontecesse, mas cada pessoa que eu encontrava na maternidade parecia que era alguém disposto a ajudar. E eu encontrei uma enfermeira que foi muito bacana. Andando e tal, e no meio de uma contração, ela foi, pegou, apoiou em mim e fez movimentos assim, ó. Respira e balança o quadril, rebola. Aí eu rebolando junto com ela. E tipo assim, eu pensando comigo, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Aí passou a contração, ela então, quando a contração vir, você abaixa, respira, vai passar mais rápido e vai te aliviar mais. Eu falei, nossa, que bacana, e realmente, né, a contração veio logo depois, e parece que passou mais rápido, né? Aí veio de novo, ela foi pra um lado, foi pro outro, junto comigo, e tipo assim, muito amorosa, sabe? Como se eu fosse alguma conhecida dela. Quase 1 hora andando e fazendo exercício e tal, em sentir contração, abaixava, levantava, fazia um monte de coisa, e eu tava ficando assim, difícil pra falar já, entendeu? Me incomodando, e isso com 6 centímetros ainda. Quando eu fui fazer o toque, a médica percebeu um negócio diferente lá.
Ela falou assim, você tá fazendo força? Aí eu falei, tô. Ela, mas você tá sentindo vontade de fazer força? Eu falei que não estava, mas eu tava com vontade de fazer força. Olha, você não pode fazer força, não tá na hora ainda. Com toda a calma do mundo, não tá na hora ainda. Eu quero que você guarde todas as suas energias pro trabalho possível, que daqui a pouco vai acontecer. Então agora, toda vez que vier a contração, você vai respirar bem fundo e soltar bem lentamente. Ela falou assim, você vai cheirar uma flor bem cheirosa e depois vai soprar uma vela bem lentamente. Ela tá bem longe. E aí foi eu sair de lá, não dava, cara, era involuntário. A contração vinha, eu não tinha vontade de prender, igual as pessoas falam, né? Dá vontade de travar tudo assim. Eu tinha vontade de fazer força, era como se eu quisesse abrir o meu corpo todo, sabe? Nesse tempo, eu falei assim, eu vou descansar. Eu sentei lá na cadeira, eu tava ficando cansada. Eu sentei na cadeira e eu cochilei, dormi, assim. E eu não lembro que horas eram, mas eu lembro que eu marquei que eu dormi 30 minutos. 30 minutos, uma coisa estava errada, né? E eu só entendo hoje, depois que eu pesquisei mais sobre o que aconteceu. Enfim, aí eu dormi, eu acordei com as meninas colocando mais medicação em mim. Puxei o braço assim, né, no susto, elas aplicaram e eu tava começando a entrar num mundo em que não existia. Eu percebia que eu me sentia mais relaxada e segura quando eu fechava o olho e parecia que não tava naquele mundo, sabe, esperando meu filho nascer. Parecia que eu tava sonhando. As contrações não tinham ritmo. Na internet que as contrações têm o mesmo tempo e o descanso também tem o mesmo tempo. E pra mim não estava acontecendo isso. Eu não tinha contração de 3 em 3 minutos. A minha sensação é de que eu tinha contração de 10 minutos inteiros. E aí a médica foi me avaliar. Ela fez o exame de toque na barriga, né? Colocou a mão na barriga, olhava pro relógio e falava assim, quando vier a contração você me avisa, quando ela estiver passando você também me avisa. Eu falei, tá. Aí eu lá me estribuchando com a contração. Aí ela colou na minha barriga cronometrando, certo, né? Não sei como é que ela como é que faz isso, mas ela tava contando quanto tempo era. Aí eu sentindo dor. Aí eu falei, tá passando. Ela, tá passando. Ela confirmou que estava passando. Eu pensei que não, veio outra. Ela, outra? Eu falei, outra. Tipo assim, a pior posição pra mim era a posição que tinha que ficar pra fazer o exame, que era a posição deitada. Em momento nenhum no meu exercício eu ficava deitada. E aí a médica falou assim, volta pro chuveiro e fica lá mais bastante tempo. Aí eu fui, subi, fiquei mais bastante tempo no chuveiro. Aí me pediram pra descer, só que eu não fiz o exame de toque assim que eu desci. Porque em cima é o pré-parto e embaixo é o sala de parto. Aí eu pedi pra ficar na bola. Aí ela falou assim, pode ficar na bola. Só que assim, naquela situação eu não tava uma pessoa amigável. Eu tava uma pessoa assim, não encosta, sabe? Não encosta. E aí eu sentei na bola e eu comecei a fazer barulho. Eu já não tava conseguindo mais me controlar. Eu já tava, tô nem aí pra quem tá perto de mim, tô nem aí porque vão achar, entendeu? E aí eu comecei a fazer sons, como se fosse um bicho, é estranho. O médico chegou até a mim, né, não era escândalo que eu tava fazendo. E eu acho melhor você ir pro chuveiro. Se eu colocar demasiado, você ficar quicando na bola, pode machucar a cabecinha do neném. Então vai pro chuveiro e fica lá mais tanto tempo que você quiser. Sai de lá, você vai sair de lá quando você estiver aguentando mais. Aí beleza, fui pro chuveiro. Isso já era quase troca de plantão de novo, né, e aí Bruno foi jantar e eu fiquei lá no chuveiro. Eu não digo que eu tava sentindo uma dor extrema, eu sabia que eu tinha mais um longo período pra sentir dor. Só que eu já não tava tendo posição pra conseguir disfarçar, entendeu? Porque antes disso eu respirava e aí eu conseguia aliviar. Com 8 centímetros o alívio era muito pequeno, eu ficava de joelho, dava pouquíssimos minutos, eu tava querendo trocar de posição pra ver se a dor passava. Eu respirava, já não estava resolvendo. E antes, era engraçado, mas quando vinha a contração, a primeira coisa que eu sentia era trancar a respiração. E aí eu virava para o Bruno e falava assim, por favor, respira, como se fosse ele que precisasse respirar, né? Aí ele vinha, olhava para mim e falava, respirava, aí eu respirava olhando para a cara dele, entendeu? E aí eu conseguia. E com 8 centímetros, nem a respiração não estava funcionando mais para mim, né? Foi passando o tempo e eu fui ficando preocupada, porque eu sabia que eu precisava sentir mais dor, só que eu tava sentindo muita vontade de empurrar. A médica falou que não era vontade de empurrar, era só vontade de fazer cocô e que eu poderia tentar fazer cocô, só que eu tentei ir no banheiro, tentei, né, usar o vaso e não conseguia. Era vontade realmente de empurrar, e às vezes eu colocava a mão lá embaixo, na minha vagina, pra ver se eu tava sentindo a cabeça do neném, porque era essa sensação que eu tava tendo, que o menino tava saindo, que eu ia parir sozinha ali naquele chuveiro, sabe? E aí, quando vinha a contração,
vinha também a vontade de empurrar, eu pegava e tampava. Eu empurrava assim, sabe? Com meus dedos eu forçava assim, porque eu falava assim, não tá hora de sair. É o que eu lia, né? Com 8, 9, 10, a mulher tá alucinada. E eu não tava alucinada, eu tava com dor, tava incomodada, tava um pouco brava. Mas não era a quantidade de dor que eu tava esperando acontecer, entendeu? Aí me chamaram pra fazer exame. A médica, né? Você tá bem? Aí eu olhei pra cara dela. Ela, você tá bem? Ela rindo, toda simpática. Tô de boa. Tipo, eu não tava em mim. Não tava nada de boa. Eu olhei pra aquela máquina e falei, puta que pariu. Eu vou ter que deitar ali de novo. E eu sabia que toda vez que eu deitasse era mais do que eu ia sentir. Aí foi, deitei. Fiz o exame por cima da barriga, né? Olhou lá pro reloginho, contou as contrações e tal. E eu já não tava fazendo a cara de boa moça que eu tava fazendo durante toda a tarde. Já não tava aguentando mais segurar a pose. E aí eu conheci a doutora Michele, né? E quando ela veio, eu senti aquela vontade que eu tava sentindo de empurrar, que eu tava tendo lá no banheiro. E aí ela veio fazer o exame, primeiro da barriga, né? Aí ela veio, contração, tal. E aí teve uma hora que eu peguei assim e segurei na parte de trás da grade da cama, né? E comecei a querer fazer força. Aí ela, você tá sentindo vontade de fazer força? Aí eu, não, mas eu tava, entendeu? Eu tava com muita vontade de fazer força. Só que eu não queria falar pra ela que eu tava com vontade de fazer força, porque na lógica não era a hora de fazer força. Fazer o exame, né? O exame de barriga um pouco mais forte. Aí ela foi, apertou minha barriga aqui e eu comecei a sentir mais dor. Foi, fiz o toque. E eu senti alguma coisa descer. Eu imaginei que fosse mais líquido, né? Porque eu tava perdendo líquido durante toda a tarde. A minha bolsa não havia estourado por completo, toda ainda. Ficou perdendo líquidozinho durante... E aí ela foi e apertou assim pra baixo minha barriga, empurrando pra baixo. E aí nisso que ela empurrou pra baixo eu dei um gritinho, eu não consegui segurar. E assim, sabe? Ela apertou mais e eu, naquele momento, falei assim, será que isso é certo? Porque ela tava puxando minha barriga pra baixo. Nisso que ela puxou minha barriga pra baixo, eu sentindo mais coisas sair. Eu falei assim, ela deve estar estourando minha bolsa. E ela virou pra outra médica, que foi a médica que me atendeu durante todo o dia, e falou assim, é mecônio. Aí, engraçado que ela falou isso, eu já sabia todo o restante do trajeto que eu ia percorrer. E aí ela olhou de novo assim e falou assim, tá muito alto. Vê você. E aí a médica que me acompanhou durante todo o dia também fez o toque e viu que eu tava com 9 centímetros de dilatação, mas ele tava alto. Aí ela falou pra doutora Michele, ele continua na mesma altura que antes. E aí a doutora Michele foi lá, tirou a luva, lavou a mão e foi até mim. Aí ela falou assim, então, Rafael, né, nós vamos precisar intervir, o seu bebê pode estar em sofrimento e é necessário que a gente faça uma cesárea, não é mais seguro estar dando continuidade no trabalho de parto normal. E aí, a primeira reação que eu tive foi, tipo, alívio, sabe? Eu falei, que bom, doutora, porque eu já não aguento mais. E isso no meio de uma contração. Aí ela deu uma risadinha assim e falou assim, as meninas vão te preparar. Aí as meninas... antes das meninas chegarem, das enfermeiras chegarem, alguém chamou o doutor, que eu suponho que seja o doutor Igor. Só que a pessoa ele tava sem máscara, eu não reconheci, porque eu só conheci ele de máscara na sala de cirurgia. Aí explicaram toda a situação, né? Falaram, esse aqui é a Rafaiane, o bebê dela é o Otto, ela deu entrada aqui na maternidade às 7 horas da manhã, a bolsa havia estourado no dia anterior, ela não veio antes porque ela estava esperando as contrações progredirem, colocamos o comprimido, explicou tudo o que aconteceu. Colocamos o comprimido e apesar da dilatação ter acontecido, nós tivemos uma parada de progressão. O colo do útero tá demasiado, então a gente vai precisar fazer uma cesárea. Aí a doutora falou assim, tem mecônio. Ele foi lá olhar, que eu tava de perna aberta, reganhada, né? Ele, tudo bem. E me levaram lá pra salinha, né? Engraçado é que assim, eu tava calma, super calma, como se eu soubesse que tudo aquilo fosse acontecer. Por que me pareça, eu não fiquei com medo. O anestesista perguntou meu nome, perguntou o que eu tinha comido, perguntou qual foi a última vez que eu tinha comido, perguntou se eu tinha tomado muita água, e eu tinha comido, eu tinha tomado muita água, acho que naquele dia eu tinha tomado uns 8 litros de água, nunca senti tanta sede na minha vida. Eu sentei lá na maca, assim, pediu pra esticar pra aplicar anestesia, e a menina me segurou, nisso que ela foi me segurar, eu senti uma contração. E aí eu pedi pra ele esperar um pouquinho a contração passar, aí ele, não, tudo bem. Aí a contração foi muito longa, não tava passando. Aplica logo, porque eu não tava aguentando mais sentir dor. Aí ele foi, me aplicou com a contração e a menina me segurando. Perguntou se eu tava sentindo as pernas, não tava sentindo nada, foi muito rápido isso. Logo depois apareceu o Bruno e a Juliana. E tipo, foi engraçado que quando eu vi eles, nossa gente, vocês estão tão bonitos. Eu tava muito conversadora, foi eu entrar naquela sala de cirurgia, eu comecei a conversar. Eu perguntei, começou? Aí o médico começou, aí o Bruno disse que na hora que eu perguntei, começou, eu já tava aberta. Né, eles já tinham me cortado, eu não tava sentindo. Na hora que eles estavam tirando o Otto,
tinha uma gradezinha assim, uma gradezinha não, um ferro, onde tinha a roupa por cima, né, um pano pra eu não ver. A médica segurou assim, ó, e balançou aquele negócio como se precisasse fazer força pra puxar ele, sabe? E segurou de novo e nada, aí o Bruno levantou pra ver o que tava acontecendo. Aí eu perguntei, falei assim, isso tudo é pra tirar o menino? Eu imaginei que ele tava realmente muito lá embaixo, né, que não tava conseguindo tirar, mas eu não tava preocupada com isso. Aí nisso que tirou, ele não chorou. Ele deu um engasgo, assim, como se tivesse, sei lá, coisa dentro dele. Aí fizeram alguma coisa, eu não vi, e aí logo depois ele deu uma choradinha. E aí a menina veio, trouxe ele, rapidinho, sabe? Não consegui ver o rosto dele, ela só colocou ele assim em mim, e eu senti aquele cheirinho, sabe, de coisinha guardada. Aí eu falei, ai meu filho, você tem um cheirinho tão gostoso, um cheirinho de coisa úmida, molhada, um cheirinho de coisa velha, sabe? E aí eu falei, você tem um cheirinho tão gostoso, e ele tava dando uma choradinha assim, tão... E eu não consegui chorar, eu acho que foi tanta coisa que aconteceu durante todo o dia, eu não consegui chorar. E aí ela levou, e isso foi muito rápido, ela levou, eu falei, não, calma, traz ele aqui de volta. Aí ela tava saindo, aí Bruno, moça, traz ele aqui de volta, ela quer ver ele. E aí ela foi e virou o rostinho dele. Aí eu vi, nossa, ele tava muito roxo, muito roxo. Eu sei que não nasce roxo, mas ele tava roxo assim, de um jeito que eu achei estranho. Aí ela pegou, levou, e nisso que ela levou, o Bruno correu atrás, e Juliana também. É engraçado que eu tive a sensação de que demorou mais pra eles me fecharem do que pra tirar o menino. Aí a gente ficou conversando, e aí o Dr. Igor falou assim, olha, não tinha jeito de você ter um parto normal. E aí ele foi me explicar. Ele tava muito embaixo, e a cabecinha dele já tava muito estendida, e corre o risco de ter... Eu posso estar enganada, né? Mas eu lembro dele ter falado esse nome. Epóxia cerebral, que dá... tem risco de ter paralisia cerebral, quando o cérebro da criança fica muito preso no canal e aí falta circulação, né? E ele tava realmente com a cabecinha parecendo uma manga chupada. Aí o médico falou assim, olha, você não corria risco nenhum, mas ele realmente corria risco. E aí, eu quero que você não fique chateada, não fique triste, você não é menos mãe porque você teve parto cesárea. Eu não sei se ele viu que eu realmente tinha desejo por ter um parto normal, ou se foi por causa do meu plano de parto, que foi só... O meu plano de parto foi todo em cima de parto normal. Em hipótese alguma eu imaginava que eu teria um parto cesárea até o dia das coisas começarem a acontecer. E aí ele foi me explicar, olha, você não é menos mãe, a gente realmente precisa intervir na hora que é necessário. E foi conversar comigo e tal, né? E aí eu me senti mais segura quanto ao que tinha acontecido. Eu acho que realmente eles foram corretos e que eu precisava realmente ir pra uma cesárea, porque senão ele corria risco. Algumas outras pessoas falaram assim, por que você passou por tudo isso? Se você tivesse me ligado, pessoal, uns amigos nossos que tem contatos, né, no hospital. Se você tivesse me ligado, tinha ligado pra fulano, ciclano, beltrano, você tinha saído na cesárea rapidinho, você não tinha passado por todo o teu dia de trabalho de parto. Só que assim, ter passado pelas coisas da maneira que aconteceu foi muito importante, tanto pra mim quanto pro Otto e pro Bruno também. Porque a ligação que a gente teve durante todo esse dia, tentando ter um trabalho de parto normal, deixou tudo muito mais unido, sabe? Eu não sei se vocês conseguem entender, mas eu acho que se eu tivesse já caído numa cesárea, como as pessoas dizem que deveria ter caído porque eu tive bolsa rota, talvez eu não teria tido essa ligação, sabe? Esse chamado, porque por diversas vezes eu falava assim, vem filho, vem, a mamãe tá aqui, tô querendo você, e... não teria sido tão especial, sabe? E é estranho falar assim, tem gente que deve estar interpretando, então você gostou de sofrer? Pra mim não foi sofrimento. O que eu passei, eu não tenho trauma do meu parto, sabe? Dos meus partos, que eu costumo dizer que eu passei pelos 2 partos. Quem não me conhece, você teve que... Foi cesárea ou foi normal? Eu falo foi os 2. Porque realmente, pra mim, foram os 2 partos que eu tive. Se eu não tinha mudado o caminho, teria sido menos enriquecedor. Talvez você interprete que o meu parto tenha sido sofrido. Eu não interpreto assim, eu interpreto que meu parto foi intenso. Intenso ele foi, muito intenso. Se eu pudesse escolher como as coisas aconteceriam depois de ter passado, eu não teria feito mudança, sabe? Eu acredito que tudo tem um propósito, tudo acontece para que a gente aprenda alguma coisa. E eu naquele momento precisava aprender coisas que aquelas experiências, daquelas maneiras, me ensinaram, sabe? Então é isso. Vou lá pegar meu pequeno, vocês darem uma despedida. Despedir junto com a mãe. Tchau pro povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Beijo.